Título: Binet no Brasil, Danilo de Mano de Almeida. É bem provável que não tenhamos ainda condições de enxergar a extensão dos contornos da influência da obra de Alfred Binet no Brasil. Porém, se quisermos direcionar nosso olhar para os seus limites mais distantes, será preciso inspecionar um pouco mais os fundamentos desta obra, sem deixar de colocar em destaque a sua produção mais divulgada, os testes à escala métrica da inteligência. Temos que perguntar pelos fundamentos desta criação. Não seria uma simples curiosidade histórica que nos lançaria a tarefa excitante de reconstituir os arcabouços de uma ideia tão intrigante quanto esta de medir a inteligência humana? É de intentá-lo por meio de testes a atual situação de descrédito e de rejeição por que passam os testes ou qualquer medição de inteligência atinge de imediato a criação de Binet, mas não é suficiente para pôr em xeque os seus fundamentos. Perguntar por esses fundamentos à luz da inserção de Binet no Brasil torna-se mais relevante, visto que este questionamento amplia os patamares de discussão sobre a situação atual da educação brasileira. Por essa razão, você não será apenas informado sobre alguns marcos da inserção de sua obra entre nós, justamente porque o histórico desta inserção sugere que a associação imediata entre Binet e os testes ou escala métrica da inteligência é justa, mas não diz tudo. A influência de Binet resiste à diminuição do impacto dos testes no Brasil. Como veremos adiante, é provável que isto se explique pela sólida estrutura teórica sobre a qual está fincada a metodologia dos testes e pela maneira como Alfred Binet foi recepcionado e assimilado no Brasil. Quanto a este último aspecto, adiantemos que, contra as aparências ou as obviedades, a concepção pedagógica de Binet tem mais inserção do que a de muitos educadores estrangeiros mais renomados que ele. De um lado, se o comparamos a tantos outros educadores estrangeiros, nota-se um relativo desconhecimento de seu nome, ou, no melhor dos casos, seu esquecimento, que corresponderia talvez à diminuição do encanto pelos testes psicológicos aplicados à educação. Por outro lado, há uma distinção que não pode passar despercebida, enquanto muitos desses educadores mais conhecidos foram acolhidos pelo corredor privilegiado das ideias, Binet foi recepcionado pela via segura do acesso institucional, sem o alarde das ideias e de maneira mais silenciosa, tal como as operações institucionais assumiriam um papel importantíssimo na edificação de uma nova concepção pedagógica desde as suas bases mais elementares. O período áureo da recepção de Binet no Brasil está compreendido entre 1906 e 1929, portanto, entre a criação do primeiro laboratório de psicologia pedagógica idealizado por ele mesmo
e a tradução de Lourenço Filho dos testes para medida do desenvolvimento da inteligência nas crianças. Não é Binet sozinho que é acolhido entre nós, como todo grande educador assimilado pela inteligência brasileira, está escrito inteligência brasileira, Binet traz consubstanciado em sua obra as grandes mutações e apropriações de seu tempo, ocupando aí um lugar de destaque. De fato, Binet estava à frente de importantes instituições de investigação científica da época, desempenhando aquilo que seria chamado hoje de pesquisa de ponta na Europa do século XX, formação intelectual distintíssima. Aluno de Wundt, colega de trabalho de Charcot, junto ao conceituado Hospital de Salpêtrière, convivência com Th. Ribot, Ferdinand de Buisson, entre outros. Binet estava à frente de uma revista científica de vanguarda, L'Année Psychologique, que ele mesmo havia criado. Havia incorporado à sua obra de pesquisa os mais significativos avanços da ciência da época na Europa e nos Estados Unidos: psicologia científica, experimentação, biometria, antropometria, psicometria, mental tests, etc. E, ademais, era membro da importante Comissão dos Anormais, designada pelo governo francês para lidar com questões concretas da vida escolar francesa. Não bastasse esse currículo, há outras razões ainda mais determinantes para assumir a dianteira em relação a outras teorias igualmente importantes e partidárias da mesma concepção pedagógica. Binet conseguiu materializar a proposta da tendência pedagógica de seu tempo, realizando duas façanhas que as divagações da pedagogia de seus precedentes não teriam, do seu ponto de vista, sido capazes: dar cientificidade à pedagogia e, por outro lado, seu grande trunfo, atingir um alto nível de aplicabilidade dessa ciência pedagógica, que competência igual não seria recebida com todo o ânimo e interesse de apropriação por uma intelectualidade ávida de atualização científica e de caminhos para orientar a ação pedagógica no país? Que extraordinária essa aproximação com o cotidiano escolar, para além das meras proposições pedagógicas. Os laboratórios não trabalhariam mais a partir de ideias, mas de experimentos. Estabelecia a ideia de aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos. Enfim, Binet conseguira criar uma metodologia efetiva de trabalho na instituição escolar, um experimento científico com formato escolar. Afinal, mostrara-se capaz de circunscrever o educacional à escola, definir a exclusividade da pedagogia nesta circunscrição escolar, encontrar os fundamentos científicos e a base experimental que faltava à pedagogia, atribuir à psicologia esta fundamentação, bem como lhe garantir a exclusividade de fundamento, visto que a própria psicologia estava fundamentada nos achados e progressos recentes da biologia. Por quanto tempo influiriam ainda estas ideias depois de iniciado, a partir dos anos 1930, o predomínio norte-americano sobre a educação brasileira?
Ora, em relação ao aporte norte-americano considerado nos fundamentos, o que diferenciava de Binet? Que se considere entre tantas coisas a recepção que o próprio Binet encontrara nos Estados Unidos com a evolução da escala Stanford-Binet e o sucesso da metodologia para além de sua aplicação escolar. Ver texto 5, prefácio Dr. Simon, que considera igualmente as vertentes do escolanovismo brasileiro, vicejando entre as décadas de 1930 e 1960, mas definitivamente marcando a educação brasileira até o presente. De qualquer maneira, com decréscimo ou não da popularidade da textologia em geral, permanecem seus alicerces. Passam os testes, mas não passam os fundamentos. Permanecem a notação, a avaliação quantificada, a preferência científica pela experimentação, o primado epistemológico da objetividade sobre qualquer outra pretensa dimensão do conhecimento, os fatos, os dados, etc. Mas, ainda aqui estaríamos lidando com sintomas de um fundamento, da mesma forma que os testes e a escala métrica nos remetem a princípios solidamente estabelecidos. Tivéssemos passando dos sintomas aos fundamentos, da influência pontual dos testes às bases da escola nova, e desta a presente configuração educacional brasileira, teríamos visto neste percurso uma permanência impressionante, despontada lá em Binet, e mesmo um pouco antes dele. Trata-se da psicologização da pedagogia e de seu domínio pedagógico escolar. Fosse somente isto. Trata-se de um monopólio. Por essa razão, depois de haver apontado alguns momentos marcantes da acolhida de Binet no Brasil, proporei voltar à polêmica.